começar mais um programa Impacto para a honra e glória do nosso Deus. Hoje é convidada a irmã Rosa. Ela vai falar um pouco sobre a visita, né, aos idosos e aos enfermos. Mas antes vamos orar, agradecer ao nosso Deus por essa tarde, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele vai fazer. Oremos. Santo Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por tudo. Te damos graças pelos teus feitos nas nossas vidas, Senhor, pelos livramentos, pelos vistos e não vistos, Senhor. Te peço pela vida da irmã Rosa, Senhor, que tu podes estar abençoando ela. Essa serva de Deus que tem se dedicado a fazer a tua obra, Senhor. Te peço pela vida de Netinho também, Senhor, abençoa ele grandemente. Te peço por todos que estão nos assistindo e nos ouvindo na Rádio Pontal FM, Senhor, que eles possam estar cheios do teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Já agradecemos a irmã Rosa por ter aceito o convite. Obrigada, irmã Rosa, por seja bem-vinda. Em nome de Jesus. A referência sobre o podcast de hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se na corrupção do mundo. Amém. Boa tarde a todos, boa tarde, irmã Rosa. É um prazer, viu, irmã Rosa? Muito grande estar aqui. A senhora que acompanha, né, praticamente todos os dias ali no Pocinho de Jacó, em orações. E ultimamente a gente tem conversado, né, e assim, quando eu pensei em falar sobre a visita, a primeira pessoa, na verdade, quando eu olhei para a senhora, eu falei, rapaz, a gente um dia tem que trazer alguém aqui no programa para conversar sobre visita, né? Porque às vezes a gente não sabe, dona Rosa, o propósito, nem o tamanho de um ministério dentro da igreja, até a gente fazer parte daquele ministério, ou a gente conhecer alguém que ama verdadeiramente aquele ministério, e aquele ministério está dentro da pessoa, né? Graças a Deus, é verdade. Só sabe quem participa. Só sabe quem participa, né? Com certeza. E muitas vezes, né, irmã Rosa, assim, tem muitos irmãos que não podem sair de casa, às vezes muitos irmãos que não frequentam mais a igreja, né, por saúde, até pela idade também, os filhos muito preocupados, né? E muitos deles sentem muita falta, né, da igreja, do ambiente da igreja. Isso é uma pura verdade. E a gente tem que ir essas pessoas, alimentando com a palavra, né? Participando das suas, muitas vezes, aflições, né? É verdade. E a gente faz, e é gratificante fazer esse trabalho. Eu sinto necessidade assim. A gente sentir, né? Ter misericórdia. É verdade. Dividir, né, os problemas. Mas como é para a senhora, assim, a senhora se sentindo assim, como é que a senhora se sente fazendo esse trabalho? Por exemplo, muitas vezes a senhora fala que isso também é um desafio para a senhora, né? Porque quando a senhora vai, nem sempre a senhora vai receber coisas boas, né? É verdade. Mas a senhora vai dividir as aflições das pessoas. E como é isso para a senhora, assim? Para mim, irmão, é gratificante, né? Poder compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi e recebi também do Senhor, né? E passar para algumas irmãs, porque, como você falou, muitas vezes tem família, mas está ali, precisa me desabar, um tempo, conversar, né? E eu tenho sentido isso. É verdade. E as pessoas que estão na igreja, que cresceram na igreja, que passaram suas vidas todas na igreja, que às vezes estão no leito, às vezes têm problema nas pernas, de doença, qualquer tipo de doença, elas conversam de uma forma que as pessoas que não frequentaram a igreja não sabem sobre o que elas estão falando, né? Com certeza. E precisa de um alimento espiritual, né? Não que eu seja assim a pessoa capacitada, mas o Senhor tem me dado assim, né? Algo, e eu gosto muito assim de fazer, porque um dia eu vivi, né? Assim, precisei de alguém para me alimentar com palavra. Eu senti essa necessidade. De estar em casa sozinha, de não conseguir ir para a igreja. E aí, através do Espírito Santo de Deus, né? A gente vai além daquilo que o Senhor nos dá ordem, né? É verdade. Levar um alimento de conforto, né? Participar da dor de uma pessoa. Uma vez eu estava conversando com uma tia minha, e isso não faz muito tempo não, faz poucos dias atrás. Ela falou que
tá passando um problema muito grande assim com a família dela e o marido dela tinha acabado de falecer. E a senhora trouxe uma mensagem para ela que foi um conforto muito grande para o coração dela. Isso é muito bom. Muitas mulheres na Bíblia, né, que falam que cumpre o propósito do Senhor. E eu creio que na minha vida não é diferente. Um propósito, né? Tudo tem um propósito. É verdade. Né? E o Senhor, ele assim, a gente tem que compartilhar, como eu já falei, né? E muitas vezes a gente sai do nosso comodismo também, né? É verdade. É um desafio para a pessoa também. É um desafio, né? irmão. Até porque muitas vezes a pessoa lidar com idosos também é uma coisa difícil, né? Você lidar com doentes também é uma coisa difícil, né? E isso eu convivi, né, com alguém do meu familiar, minha mãe, meu esposo. Então, assim, um pouquinho daquilo que muitas vezes é desafio, né? Difícil lidar com certas situações, mas aí foi um aprendizado também para eu levar adiante. Para a vida da senhora. Porque isso, de certa forma, dona Rosa, é alimento para a senhora também. Com certeza, é alimento. Dá um objetivo de vida, né? Porque muitas pessoas que eu fui, né? Até a pessoa, em oração, em palavra, e muitas vezes eu saía ali maravilhada. Aumentava a fé. Aumentava também. a fé. Como assim, compartilhei e vivi uma história de uma senhora, né? Que ela estava no hospital. E eu fui visitar essa pessoa. E ela pediu que eu orasse, que ela estava enfrentando uma situação, né? O companheiro dela tinha falecido. E ela estava com o filho para perder. Aí estava a ameaça de aborto. E ela pedia que eu orasse para aquilo não acontecer. E eu cheguei assim, aquela convicção que ela fez foi uma experiência para mim. E eu falei assim, Deus vai lhe dar vitória. E depois de 10 anos, eu fui para o ciclo de oração, que era tarde, lá na Central. E de repente, aquela mulher me chamou, irmã. E eu olhei, ela disse, lembra de mim? Eu falei, não, estou lembrado não. E ela falou assim, aquela pessoa que você orou e disse que Jesus ia me dar vitória, eu estou aqui, eu estava querendo ver a irmã para agradecer. Eu disse, então agradeça a Deus. Glória a Deus. Foi ele. Então, glória a Deus, né? A glória para Deus. Passou 10 anos na memória da irmã, ela esperando o dia que ia encontrar a senhora para agradecer. E eu não estava lembrando, né, irmã, desse fato. E de repente, eu tinha saído de casa muito angustiada nesse dia. Só Deus sabia, mas através daquele gesto, como ela se expressou, você orou, não foi a minha oração, foi Deus que eu dei aquela palavra a ela, de confiança, e ela creu, e ela alcançou. E ali aumentou mais a minha fé, aquilo eu já não estava mais sentindo como eu tinha saído de casa, já foi. Outra motivação, né? A palavra fala, assim, nós como cristãos fala que a gente é vaso, né? A gente está cheio de um azeite e a gente vai derramando esse azeite da unção em todos os lugares onde a gente chega, né? E um dia isso volta, né? Como voltou para a senhora, quando a senhora estava precisando, né? De um afago espiritual, Deus enviou essa irmã para lembrar que... Que eu já nem lembrava, né? Que a senhora Nossa tinha memória, trabalho, que a senhora tinha participado da vida de pessoas, que a senhora tinha participado da fé das pessoas. Certeza. E cada vez que eu penso em desistir, o Senhor traz à minha memória algo que aconteceu e foi muito gratificante assim para mim, para o Senhor, principalmente, né? Então é mais motivo de eu pensar, não desistir. Não desistir, é verdade. Prosseguir, né? Eu dei uma pausa assim na comissão de visita, mas eu creio, não parei, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu vou a alguém, viajo, estou exercendo. O seu ministério nem sempre é vinculado a alguma organização, né? A senhora sempre está indo na casa de alguém, a senhora sempre Com certeza. Tá caminhando com alguém. Sempre o negócio é estar sempre fazendo, exercendo, estando em prática. E até porque o Senhor nos ordena, Ele dá uma ordem, né? Ide, né? É verdade. E Ele manda aqui consolar uns aos outros, Pai. E tem muitas pessoas assim que querem contar algo. E assim, o horário, a visita, né? Muitas vezes a gente não tem aquele espaço de eu escutar e a pessoa quer conversar um pouco. Então eu pensei assim, vou individualmente assim, um dia mais, visitar as irmãs, escutar, passar, né?
E é que a senhora é um ouvido de confiança, né? Um ouvido que a senhora senta lá e muitas vezes coisas que as pessoas não têm coragem de falar para um profissional, não têm coragem de falar para a família, não têm coragem de falar para as pessoas que estão perto, fala para uma irmã de oração, né? Porque dividir oração é uma coisa muito forte, né? É verdade. Às vezes, e é uma coisa muito íntima, né? Porque tem coisas, por exemplo, tem doenças que estão na gente que a gente não